iPhone 16, praticamente um ano depois do seu lançamento. Vale a pena? Roda a vinheta e bora trocar ideia. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Falando da Maçã. E galera, é o seguinte, hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro. Amanhã, terça-feira, dia 9, a Apple tem o lançamento All Dropping, né, de cair o queixo, onde ela vai apresentar os novos iPhones, tá bom? Que começaram a pipocar uns rumores que será que iPhone 26 para ficar juntinho com o iOS, com os sistemas operacionais? Será? Mas vamos só falar de iPhone, né, independente do número, novos iPhones. E pessoal, é o seguinte, o iPhone 16, eu estou com ele desde o mês de março, tá? Na segunda semana de março, né? Mais especificamente, segunda não, terceira semana, acho que dia 19, 20, alguma coisa assim. E pessoal, é um dispositivo que eu tenho curtido muito. E esse vídeo aqui eu resolvi fazer já que amanhã vai ter um iPhone 17, né? Um modelo base substituindo esse aqui. Possivelmente esse aqui continuará em linha, tá? Assim como a Apple faz em anos anteriores. E na minha humilde opinião, a linha atual deveria ser o quê? iPhone 16E, 16, 16 Plus e aí toda a linha nova, né? O base, o Air, o Pro e o Pro Max, tá bom? Para mim, eu acho que não faz sentido manter o iPhone 15 sendo vendido, porque não tem compatibilidade com o Apple Intelligence, então acho que a tendência é a Apple pegar e deixar de fora, no meu ponto de vista. Mas bora lá falar sobre esse cara que está filmando aqui o iPhone 16 modelo base de 128 GB, tá bom? E galera, quando eu comprei esse dispositivo, tava bem chatinho de achar promoção para ele, né? Faziam 6 meses do lançamento, então no fim das contas eu acabei pagando 5.300 e tive um cashback de 300 e pouco, né? Do lugar que eu comprei. Então no fim das contas ele saiu perto de 5 mil. Hoje, se você pagar à vista, tá na faixa de 4,5, tá bom? É um valor que eu considero interessante. Então, bora falar um pouquinho da sua tela, né? Um ponto que muita gente critica pelo fato de termos uma tela OLED de 60 Hz, tá? Ah, que é um absurdo, que não sei o que, é um desrespeito, é o que é, tá bom? Possivelmente o iPhone 17 não vai ter mais a tela de 60, e sim toda a linha agora com 120, mas a tela desse iPhone é muito bonita, é muito legal, funciona muito bem, tá bom? Eu falei que pra mim não era uma opção financeira pegar um Pro, então no fim das contas eu acabei pegando esse, né? E muito satisfeito, né? Independente dos 60 Hz aqui, é uma tela muito bonita, muito legal. O tamanho 6.1 é compacto, né? Um telefone que cabe tranquilamente no seu bolso, não parece que você está segurando uma Havaiana 44. Então, assim, no fim das contas, falando de tela, bem legal. Então, mesmo não sendo uma tela ProMotion, 120 Hz, vale muito a pena, na minha humilde opinião, tá bom? Isso aqui é a opinião de um usuário do iPhone 16. Bora lá, falando da sua construção, galera, nós temos vidro na frente e atrás e temos o seu frame de alumínio, beleza? E, né, até reza a lenda agora que os novos iPhones, toda a linha vai ser de alumínio, né? Ou talvez o Air seja de titânio, mas o fato é que os Pros também vão migrar para o alumínio aí, por um simples quesito de você ter melhor dissipação aí, né? Segundo os rumores. Então, em questão de construção, você olha, você sabe que é um iPhone, muito bem acabado o produto, muito legal. Então, aqui não tem muita coisa pra gente falar. Show de bola, bem bonito o aparelho. O meu tá na cor preta, né? Tô com uma capinha de couro chinesinha, bem xing-ling, mas tô curtindo pra caramba. Quando a gente fala, galera, de câmeras, nós temos a câmera frontal de 12 megapixels, que é a mesma para toda a linha 16, e nós temos duas câmeras traseiras.
A câmera Fusion de 48 megapixels, né, a câmera traseira principal, que, né, pelos 48 megapixels você consegue fazer um crop de 2x sem perder qualidade. E temos a câmera câmera ultra-wide, desculpa, que no fim das contas na linha 16 foi muito legal porque a Apple colocou autofoco, então você faz macro com o iPhone 16 e isso é uma mão na roda, né? Mão na roda mesmo. Então assim, as filmagens dos últimos vídeos que vocês têm visto no canal, todas feitas com o iPhone 16, na verdade desde quando eu comprei ele, praticamente todos os vídeos, né, tirando de unboxing, foram feitos com o iPhone 16. Esse vídeo está sendo em 4K 30 no modo cinema, tá bom? Para você ter esse desfoque aqui, principalmente por estar na rua, ter outras pessoas, então você mantém uma privacidade alheia aí. Então, muito show de bola, tá? Então, fotos muito boas. Na linha 16, a Apple trouxe aqueles novos estilos fotográficos que você pode mudar um monte de configuração. Eu deixo no padrão, para mim tá bom demais, mas é bem customizável, tá? Para você deixar, eu quero mais viva a foto, eu quero mais fria, mais quente. Você tem várias possibilidades. Então, falando de câmera de forma breve, como vocês já acompanharam os vídeos do canal, já sabem que a qualidade é muito boa e eu acho que em questão de filmagem, gravação de vídeo, o iPhone continua sendo o melhor dispositivo do mercado. Beleza? Então, show de bola as câmeras. Galera, falando de desempenho, nós temos o chip A18 aqui, tá bom? É um chip que tem 6 núcleos de CPU, 5 núcleos de GPU, enquanto a variante Pro, além de ter uma porta USB mais rápida, ter uns mimos a mais, você tem um núcleo a mais de GPU, beleza? E assim, tô rodando Resident Evil 2 Remake, 3 Remake, não, 3 não, desculpa, o 2, o 4 e o Village, tá bom? Instalei emulador de PlayStation, emulador de Nintendo, então os jogos rodam muito bem, porém nos jogos AAA, tipo os Resident Evil da vida, a gente percebe que o dispositivo esquenta demais, tá? Que é uma das coisas que possivelmente serão corrigidas aí com a linha 17, principalmente os modelos Pro, que vão ter câmara de vapor, tal, né? Mas assim, no geral, galera, os jogos de vez em quando, os AAA, eles têm umas quedas de frame, tá? Porque o dispositivo esquenta muito. Então, o ideal, se você tiver um coolerzinho, vai ajudar bastante você ter uma performance mais consistente, tá bom? Não é toda hora que dá drop, mas quando dá drop dá uns, né? Mas é muito bacana poder jogar esses jogos aqui no meu iPhone 16. Então, desempenho também nada a reclamar. Dispositivo bem legal. Estou rodando o iOS 26 Beta 9 aqui e também está sendo uma experiência muito bacana. Então assim, galera, o som estéreo, né? Antes que eu esqueça também de muito boa qualidade. Então, no geral, o que eu posso dizer? A tela é boa, a câmera é boa, né? Tá rodando bem legal o iOS 26. A bateria. Bateria é um ponto que nunca agrada os usuários de uma maneira geral, né? Por causa de cada um tem um tipo de uso. Eu posso ficar mais tempo, por exemplo, no 4G. Minha cidade aqui, raríssimas vezes aparece 5G para mim. Então, vamos terminar esse vídeo aqui na sombra agora, sem cortes para vocês. Então, a bateria dura para mim praticamente o dia todo, tá? Então, assim, me atende, tá? Poderia ser melhor? Poderia. Bateria nunca é demais. Mas, no geral, eu acho que tá legal. O iOS 26, ele tá menos otimizado ainda do que o iOS 18, então ele tá bebendo um pouquinho mais. Se você pega para dar uma jogada, para quem acompanha no canal sabe que eu comprei um controle da GameSir, né, o G8 Galileu, e vira e mexe eu tô jogando Resident Evil, tô jogando Rainbow Six Mobile, e no fim das contas, o dispositivo acaba bebendo um pouco mais do que o padrão, né? Então, assim, bateria, vamos lá, nota 7, dependendo do seu uso aí, tá? Então vamos lá, falei de tela, falei de câmeras, falei de desempenho, falei da construção, tudo de forma breve, um relato de usuário mesmo, tá, galera?
É um dispositivo que está no meu bolso desde o dia 19, 20 de março, tá bom? Então, assim, tem um pouquinho de propriedade para falar. Antes dele, eu estava utilizando, falando de iPhone, eu tinha o iPhone 15 Pro, tá bom? Então, também que era um dispositivo que eu gostava bastante, bastante mesmo. Então, assim, vale a pena, Virgílio? Vale, porém, só fica esperto com um carinha que está dando um pouquinho de trabalho para ele, que é o iPhone 16e, que hoje você está encontrando na faixa de R$ 1.200 mais barato. E aí, galera, se você estiver disposto a abrir mão de uma câmera ultra-wide, da ilha dinâmica, né, que no 16e você tem o Note, né, pensa no corpo do iPhone 14. Você perde, né, ultra-wide, você perde a ilha dinâmica, você perde alguns recursos de software que são mais pelados, né, você não tem esse modo cinema no iPhone 16e, né, você não tem os novos estilos fotográficos, né, no iPhone 16e. Porém, para muita gente, você perder esse núcleo de GPU, que são 4 núcleos ali, perder a ultra-wide, perder uma ilha dinâmica, porém ganhar mais bateria, né, mais de 500 mAh de bateria em relação ao iPhone 16, pode ser uma escolha muito óbvia, né, para você abrir mão dessas coisinhas, economizar R$ 1.200 mais ou menos, ter um iPhone super capaz. Então, assim, eu quando fui comprar, eu ia pegar o 16e, mas no lugar que eu comprei e quando eu pesquisei no geral, a diferença de preço era 600, 700 reais. Então eu falei, poxa, não que eu use muito ultra-wide, mas eu gosto da ilha dinâmica, eu gosto do modo cinema, me quebra galho em várias situações. Então, no fim das contas, eu falei, é pouca diferença para eu perder alguns recursos que para mim vão fazer falta. Mas galera, agora pensando, 1.200 pilas de diferença, eu já acho que daí no caso o iPhone 16e pode ser uma excelente opção para você, beleza? Agora se tipo, não, eu preciso da ultra-wide, eu gosto da ilha dinâmica, eu gosto disso, gosto daquilo, aí, né, se você considerar essas coisas, de repente o iPhone 16, obviamente, vai te oferecer mais. A única coisa que o 16e tem melhor do que o 16 é a bateria. Tá? A bateria é bem melhor do que do 16, tá? Mas no geral, galera, o iPhone 16, obviamente, é um dispositivo que custa mais e que te entrega mais, tá? Então, assim, esse é o meu relato de uso, vamos lá, de 6 meses com o iPhone 16, dispositivo que eu tô curtindo bastante mesmo, tá? Eu achei que depois de ter usado um Pro ia ser um pouco ruim voltar pro modelo base, mas eu falo, meu MacBook é 60 Hz, eu uso um iPhone SE 2020 ainda, que me acompanha aqui, que sempre as primeiras versões betas sempre vão para ele, depois de um tempo que vem para cá. Então, no geral, galera, tô muito, muito satisfeito mesmo e eu recomendo muito a compra desse dispositivo. Inclusive, vou deixar links aqui na descrição para você poder comprar o iPhone 16 e você comprando pelos links, você me ajuda demais. Fechou, galera? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!